Olá, boa noite para você de casa. Agora o News. PRF e Polícia Civil recuperam defensivos agrícolas e sementes avaliadas em mais de 2 milhões de reais. Copasa anuncia que investirá mais de 46 milhões em novas obras em Patos de Minas. Novo comandante da Polícia Militar se reúne com prefeitos da região. Animal na pista. Motociclista fica ferido e cavalo é sacrificado após acidente em Patos de Minas. Tem reportagem especial que mostra o acolhimento e também a soltura de animais vítimas de acidentes ou crimes ambientais. Futebol. Atlético vence o Santos e segue vivo na briga pelo título do Brasileiro. Mais 62 casos de Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. O Conselho de Saúde promove reunião para discutir a pandemia no município e a vacinação. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais informações agora no NTV News, que já está no ar. Na manhã desta quarta-feira, um acidente envolvendo motocicleta e um cavalo foi registrado na Avenida Afonso Queiroz, em Patos de Minas. O condutor da motocicleta seguia pela Avenida Afonso Queiroz depois da escola agrícola, quando não conseguiu desviar do cavalo que estava na pista e acabou colidindo contra o animal. Com o impacto, a vítima caiu ao solo e sofreu escoriações pelo corpo. O SAMU compareceu ao local e encaminhou o paciente até o hospital. O proprietário do animal não foi identificado. A veterinária do município compareceu até o local para avaliar o animal, que estava em coma e 2 fraturas expostas, não sendo possível salvar o equino. A gente chegou, já visualizou que tinha 2 fraturas completas, né, uma no membro posterior e outra no membro anterior. E o animal já estava em estado de coma, né, o animal em sofrimento. E aí chegamos à conclusão que o animal já não tinha mais possibilidade, né, de sobreviver, já estava em estado bem debilitado, e aí seguimos o protocolo do Conselho de Medicina Veterinária e realizamos a eutanásia. Ela ainda faz o alerta para que os proprietários de animais tomem os devidos cuidados e acidentes como esses não se repitam. A gente ressalta a importância dos cuidados que os proprietários de grandes animais têm que ter, né? A pessoa que sofreu esse acidente já foi levada ao hospital, né? Poderia ter acontecido algo pior. Então é responsabilidade do proprietário manter esses animais afastados das vias públicas, né? A gente sempre fala isso, tem sempre animais recolhidos, né, de grande porte que são levados para o centro de controle de zoonose. Então a gente fala, é um problema, né? Tem que ter responsabilidade, manter esses animais fechados, né, no local, se está no pasto, sempre verificar todas as cercas, se está tudo fechado direitinho, para não acontecer um risco, né, à vida da pessoa que sofreu esse acidente. O novo comandante da 10ª Região da Polícia Militar se reuniu hoje com os chefes do executivo dos 23 municípios atendidos pela corporação. O objetivo do encontro foi para tratar dos pontos principais da segurança pública dessas localidades. O novo comandante da 10ª Região, Coronel Wesley, destacou a importância de fortalecer os laços entre a Polícia Militar e as prefeituras e também apresentar os índices positivos do trabalho dos militares nas cidades. Hoje é uma oportunidade que eu estou tendo de conhecer os prefeitos dos 23 municípios. Eu já tive a oportunidade de conhecer 11 municípios, mas priorizei conhecer os destacamentos e as frações policiais. E hoje nós vamos fazer uma espécie de prestação de contas para eles, mostrando como anda a segurança pública na 10ª Região, com números bem favoráveis de comandos anteriores e que aumenta a nossa responsabilidade de manter esses índices sempre em queda. Para os representantes dos 23 municípios que compõem a macro-região, essa iniciativa da Polícia Militar traz inúmeros benefícios para a população, além de também terem a oportunidade de apresentar as principais demandas de cada região. Eu acho que nós temos que unir cada vez mais os nossos municípios em prol de uma segurança pública regional. Não adianta São Gonçalo do Abaeté querer trabalhar sozinho nessa questão da segurança. Nós dependemos de Patos, nós dependemos de Abadia do Dourado, nós dependemos de Tiros, enfim. Então é colocar o município à disposição, buscar apoio cada vez mais da Polícia Militar. Eu venho aqui hoje também trazer um pedido para a polícia, porque nós estamos tendo muita dificuldade em São Gonçalo, na questão de segurança pública, e precisamos de uma policial feminina lá na cidade. Um pequeno pedido que nós vamos fazer junto à Polícia Militar do Estado, em nome do coronel que assume agora a partir de sexta-feira. Sabemos da capacidade da Polícia Militar, sabemos da preocupação que eles têm e nós estamos hoje preocupados com essa. A expectativa nossa é muito boa.
E a grande preocupação que eu tenho para o nosso município chama-se saúde, é a grande preocupação. Espero que com o tempo assim que nós conseguirmos completar o nosso quadro de trabalho, que nós possamos fazer a diferença para o município de Lagoa Formosa. As demandas, elas são demandas preventivas. Nós temos um trabalho preventivo muito grande na Presidente Olegário e essas demandas com as câmeras, a gente sempre busca a prevenção através das câmeras, sempre é um fator muito positivo, que a gente está buscando aqui ideias para a gente fazer essa implementação lá. De acordo com o novo comandante, várias posturas estão sendo tomadas, diminuindo índices de crimes e adotando novas medidas de policiamento. Eu sinto que a gente precisa buscar uma maior proximidade com a comunidade de Patos de Minas. Eu tenho percebido que há um distanciamento entre a polícia militar e a comunidade. Nós já estamos adotando posturas para que isso minimize. Por exemplo, nós tivemos a presença da aeronave Pegasus aqui, além do policiamento preventivo que ela faz, foi uma oportunidade da gente se interagir com as comunidades mais carentes, as crianças puderam se aproximar da equipe, da aeronave propriamente, fazer voos. E nós vamos desenvolver na quinta e na sexta-feira agora uma campanha solidária que chamamos Campanha Mão Amiga, que vai representar uma distribuição de 80 cestas básicas. A viatura vai na residência da pessoa para fazer essa entrega. São famílias que já estão previamente cadastradas para poder receber esse tipo de ajuda em momento de dificuldade que estamos vivendo. A população também poderá contar com o helicóptero da PM, pelo menos uma vez a cada 45 dias em cada município, fortalecendo o trabalho dos militares. Essa é a ideia, de que ele venha na nossa região em torno de 30 a 45 dias. Nesses primeiros momentos ele esteve em Patos de Minas e Patrocínio por 2 vezes, nesse intervalo de 30 dias, mas nós também queremos levar para cidades que estão no entorno da região, como Coromandel, Carmo Paranaíba, São Gotardo e Monte Carmelo. Depois do intervalo aqui no News, PRF e Polícia Civil recuperam defensivos agrícolas e sementes avaliados em mais de R$2 milhões. Tem reportagem especial que mostra o acolhimento e a soltura de animais vítimas de acidentes e crimes ambientais. A Operação Agro da Polícia Civil, com apoio da Delegacia Regional de Patos de Minas, Polícia Rodoviária Federal e em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária, conseguiu recuperar uma grande quantidade de agrotóxicos avaliada em mais de R$2 milhões. Os produtos roubados foram localizados em um galpão no bairro Cidade Nova. Os defensivos agrícolas e sementes foram encontrados pela polícia em um galpão situado no bairro Cidade Nova, em Patos de Minas. Parte dos defensivos eram falsificados e outra parte seria a origem de roubo de cargas. O endereço aonde o material foi encontrado e avaliado em R$2 milhões foi descoberto através de investigações. Essa já é uma investigação da Polícia Civil que já roda há mais de ano, né? E a Delegacia de Combate a Furtos e Roubos e Desvio de Cargas de Belo Horizonte já estava à frente disso há um bom tempo. Vindo então, na data de hoje, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia Regional de Patos de Minas, a localizar o endereço onde estariam guardados esses materiais, produtos de furto e roubo de caminhões e cargas. Um suspeito foi preso na manhã desta terça-feira na cidade de Bom Despacho, com 200 litros de defensivo. Ele foi autuado em flagrante e outro conduzido, funcionário da empresa, foi ouvido. Assim como a apreensão de vários outros materiais que são produtos de furto e roubo, da mesma forma, né, produtos de necessidade para a plantação, que agora são apreendidos para que possam ser devolvidos para os respectivos proprietários. A ação da polícia foi conduzida pela Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto ou Roubo de Cargas, com apoio da Regional de Patos de Minas, Polícia Rodoviária Federal e do Ministério Público da Agricultura e Pecuária do Governo Federal. Outras fases da operação devem acontecer nos próximos dias. Próximas etapas é a restituição do material, né, a perícia que já foi feita no local, restituição do material e o inquérito que vai ser o andamento de tudo isso para que se verifique quais são as outras pessoas que estão envolvidas para que elas possam responder pelos crimes que eventualmente tiveram cometido. O advogado da empresa onde o material foi encontrado disse que os donos não sabiam da origem duvidosa do produto e que todos os produtos têm nota fiscal e que a empresa também foi surpreendida com a fiscalização. Parte da mercadoria que aqui está foi identificada realmente como produto de crime. E uma parte aqui, vocês podem ver aqui ao fundo, não foi identificada como sendo de origem ilícita.
O que acontece? A empresa possui a nota fiscal de compra desses produtos e esses de origem ilícita que aqui estão, eles possuem marcação do lote da mercadoria. Já aqueles que foram indicados como sendo de produto de crime, a empresa fez a compra desses produtos e na nota fiscal de compra desses produtos não há indicação do lote. E a empresa fez essa compra desses produtos apontados como de origem criminosa por meio de balcão de insumos, parcerias de produtores agrícolas, repasse. Então, para que se tenha, nesse método de compra, um preço mais atrativo. E hoje, na data de hoje, ela foi surpreendida com a indicação de que apenas parte dos produtos aqui listados são de origem criminosa. A polícia ainda apura e indica um valor muito alto sobre esses produtos. Mas como a gente pode ver, pela especificidade, pela litragem, pelo tamanho do produto, a coisa não é bem assim. E a gente vai colaborar com a Justiça para que a Justiça encontre os responsáveis que fizeram esse repasse para a empresa dos produtos de origem ilícita e também espera que quem fez a subtração desses produtos na origem seja responsabilizado. Agora a gente muda de assunto e mostra uma reportagem especial. Em Patos de Minas, animais vítimas de acidentes ou até de crimes ambientais são acolhidos pelos CETRAS e recebem os cuidados médicos necessários antes de serem levados de volta ao seu habitat natural. Nós acompanhamos a preparação que antecede a soltura. Hoje é um dia importante para esses animais. É dia de voltar para a natureza. Na gaiola, o lobo-guará observa aqueles que passam, estranhando a proximidade e o local em que se encontra. Em outra, 4 urubus e um carcará, com olhos atentos e vibrantes. Na gaiola coberta, uma capivara, pronta para ir para casa. O processo para transportar esses animais é bem distinto e cada um requer uma atenção especial às suas condições. Bom, no caso dos mamíferos, por conta da questão da periculosidade, principalmente na questão da contenção, a gente fez uma contenção química, que é uma sedação, ontem ainda, que é para a gente manipular o animal, ver se realmente fazer uma última avaliação. Eles foram colocados em gaiolas com um acolchoamento de feno, para permitir que eles ficassem mais confortáveis, foram alimentados, receberam água e eles ficaram em repouso, num local mais escuro para evitar estimulação visual, para evitar mais estresse. No caso da capivara, que é um animal que é uma presa, ou seja, ele tem medo de tudo, basicamente, então ele está num local pequeno como esse, para ele é muito estressante. Então a gente faz uma proteção visual para justamente tirar esse estímulo, o animal ficar mais tranquilo. No caso das aves, até do lobo-guará, por serem animais que são predadores, normalmente eles se sentem menos desconfortáveis nessas gaiolas, então a gente deixa para prepará-los no último momento assim mesmo. No caso das serpentes, elas ficam nas caixas que elas já ficam acondicionadas mesmo aqui durante o tratamento. Para soltá-los na natureza, foram necessárias avaliações diversas sobre as condições físicas de cada um para determinar se estavam aptos a viverem livres e distantes da segurança e dos cuidados que o CETRAS oferece. No caso dos mamíferos, a gente faz uma avaliação mais completa, com exames mais específicos, para ver se não tem nenhuma alteração. O animal fica em recintos para ver se a movimentação está normal, se a expressão dos comportamentos também estão normais. No caso das aves, a gente toma um cuidado maior que é com a questão do voo, já que ele é fundamental para esses animais. Então eles ficam em recintos maiores, onde eles possam praticar o voo. No caso das serpentes, como são animais que normalmente são capturados, recolhidos em casas, ou até mesmo em lotes, normalmente os animais estão já com uma condição corporal boa, então a gente só faz a identificação, que é através de um microchip, e aí a gente mantém esses animais nas caixas só durante um período para observar se ele não tem nenhuma alteração, nenhuma doença, até fazer a soltura do animal. Agora, eles se preparam para de fato viverem em seu habitat natural. Transporte realizado, tudo pronto, vamos para a estrada. Mas esse episódio você só confere na próxima reportagem. Pegou estrada, né? Pois é, a nossa reportagem também acompanhou o trabalho de soltura depois de toda a preparação. Confira como foi o retorno desses animais encaminhados para áreas com reservas naturais.
pé na estrada rumo a Presidente Olegário, destino final desses animais. Todos os que foram soltos eram animais de recolhimento. Entretanto, os CETRAS também recebem animais decorrentes de entregas voluntárias e ainda de apreensões. É nessa última que a Polícia Militar do Meio Ambiente atua. Porventura, se nós depararmos durante o patrulhamento com algum animal silvestre dentro da cidade, da perímetro urbano ou em alguma residência, nós fazemos o recolhimento e encaminhamos esse animal para os CETRAS do IEF para que sejam tomadas as demais providências em questões médico-veterinárias, E a gente também encaminha todos os animais que são oriundos de apreensão. Algumas ocorrências aí que a gente tem atendido aí em questão de manter animal da fauna silvestre em cativeiro, a gente faz a ocorrência, atende ela e faz o recolhimento, a apreensão, na verdade a apreensão do animal, encaminha ele diretamente para os CETRAS do IEF. No caso desses animais que vieram para soltura hoje, todos eles vieram em decorrência de recolhimento, de alguns órgãos ambientais, como Polícia de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, que são solicitados para capturar esses animais em propriedades rurais, em meio urbano, que estejam causando alguma situação de perigo à população. Então, em especial, o lobo-guará foi encontrado em uma fazenda, próximo da residência da pessoa que morava por lá. A capivara foi encontrada próximo ao meio urbano da cidade de Patos de Minas, assim como a jiboia. No caso dos urubus e do carcará, são animais que chegaram para a gente filhotes ainda, mas também decorrentes de recolhimento. Foram encontrados em uma área urbana, onde sofriam um risco de causar alguma ação antrópica, que poderiam causar algum problema à sua vida. Então, eles foram resgatados. Os urubus ficaram cerca de 4 meses no CETRAS, quando foram recolhidos ainda filhotes. Os demais ficaram menos tempo no local, pois precisavam ser devolvidos à natureza no menor tempo possível. No caso dos outros animais, como foram recolhimentos em situações que estavam apenas em situação de risco para a população, esses animais acabam ficando pouco dentro dos CETRAS porque eles estão com comportamento normal, estão com a saúde em dia, então é só um período mesmo para a gente avaliar se o animal está tudo bem, se está alimentando, se tem alguma doença secundária antes de soltá-los. Todos eles passaram por um processo de coleta de exames de sangue, raio-x, para verificar se realmente a saúde estava em dia, e aí comprovando que realmente estava, a gente faz a soltura o mais rápido possível, até para evitar esse processo de humanização dentro do centro de triagem. Os primeiros a terem contato com a natureza foram os urubus e o carcará. No primeiro momento, eles ficaram meio tímidos quanto ao voo, mas depois de um tempo arriscaram os primeiros bater de asas em liberdade. Em seguida foi a vez do lobo-guará. O bichinho estava agitado, mas foi só abrir a portinhola para ele nos deixar para trás. Depois foi a vez da capivara. Ela nem esperou liberarem a jaula para sair mata adentro. Por fim foi a vez da jiboia e da coral. A jiboia também ficou tímida e demorou a deixar a caixa. Foi necessária a ajuda dos profissionais para retirá-la, mas, ainda assim, quando teve contato com a natureza, logo se habituou ao novo lar e encontrou seu cantinho para camuflagem. A coral também não demorou a seguir caminho. Após a soltura, ainda é feito um monitoramento por meio dos responsáveis pelo local. A forma como a gente encontra é manter contato com os parceiros, no caso aqui os produtores rurais, para que eles possam nos informar se estão visualizando o animal, se estão vendo se eles estão encontrando parceiros na época reprodutiva, que é um ponto positivo que mostra que realmente a soltura foi bem realizada. Quanto à adaptação dos animais, pelos primeiros dias pode haver um estranhamento, mas acredita-se que, pelo porte físico bem cuidado, eles se adequem rapidamente ao novo lar. Os primeiros dias são um pouco mais impactantes, já que a gente faz uma soltura imediata desses animais. Diferente quando a gente faz uma soltura branda, onde a gente coloca animais em viveiros próximo do local onde a gente vai soltar, para que ele possa se ambientar com o local. Então, para esses animais, os primeiros dias são um pouco mais estressantes, porque é aquele processo deles demarcarem território, procurarem locais de alimentação, fonte de água, para poderem sobreviver. Então, por isso que a gente sempre opta em soltar animais que estejam com uma condição corporal boa, que a gente sabe que eles vão emagrecer um pouco nesses primeiros dias, mas esse local aqui em especial, como a gente vê que tem uma boa fonte de água, alimento disponível em praticamente toda a área, esse processo de impacto é um pouco mais leve.
belo trabalho, né? Então, o pessoal aí fazendo esse trabalho de devolver esses animais ao meio ambiente, devidamente tratados e recuperados. A seguir, tem futebol aqui no News. Atlético vence o Santos e segue vivo na briga pelo título do Brasileiro. E mais, vamos falar da Copasa, que anunciou hoje mais de 46 milhões em investimentos para novas obras em Patos de Minas. A Copasa anunciou hoje mais de 46 milhões em investimentos para a realização de novas obras em Patos de Minas, com prazo de até 18 meses para serem finalizadas. Os problemas recorrentes, como falta de água em alguns bairros da cidade, fez com que a Copasa antecipasse uma série de investimentos que estavam previstos para 2027. Ao todo, serão investidos mais de 46 milhões de reais em Patos de Minas. Nós estamos agora fazendo a parte de urbanização, asfalto, meio-fio, vai concluir também nessa etapa da obra. E além disso, tem a previsão de construção de redes coletoras de esgoto e interceptores de aproximadamente 13 quilômetros de distância, tá? Distribuído na cidade, dentro desses bairros que eu falei com você, onde nós teremos essas elevatórias. Então, a Copasa está com uma obra em andamento, no total de 11 milhões, para concluir essa terceira e última etapa do sistema de esgotamento na sede, tá? Os investimentos serão ampliação do sistema de abastecimento de água, estação de tratamento de resíduos no tratamento de água, ampliação da rede de coleta de esgoto, automação da rede de esgoto e também a construção do sistema para tratamento de esgoto em 6 distritos de Patos de Minas, que são Bom Sucesso, Chumbo, Major Porto, Pilar, Pindaíbas e também Santana de Patos. Nós vamos aumentar o diâmetro dos tubos que estão lá passando debaixo da terra, que muitas vezes as pessoas não enxergam, né? Então nós vamos aumentar esse diâmetro. Não é uma obra que vai aparecer visivelmente, na hora que ela terminar, as pessoas vão perceber quando parar que vai ter parado essa intermitência no abastecimento deles. Cristiane ainda explicou sobre a taxa de esgoto que já está sendo cobrada aos usuários. Desde 15 de janeiro, os consumidores começaram a pagar 33% pela coleta de tratamento de esgoto. A partir de julho, a taxa irá para 67%. E em janeiro de 2022, o percentual chegará a 100% em cima do valor gasto em água. A gente acordou, né, isso está em contrato, que a cobrança desse tratamento no município de Patos de Minas, ele será gradativo. Ou seja, onde a Copasa presta o serviço do tratamento de esgoto hoje, ela cobra 100% do valor da água, isso definido pela agência reguladora. Em Patos de Minas, especificamente, por questões contratuais, essa cobrança será gradativa. Então, agora em janeiro, nós começamos a cobrar 33%. A partir de julho, esse valor vai passar para 67% e no ano de 2022, a população vai estar pagando o total da tarifa de esgoto, que é 100% do valor da água. A Companhia de Abastecimento pede a compreensão da população para a implementação dos investimentos, que requer cortes nos asfaltos de vários pontos da cidade. São obras que vão envolver muito corte nos asfaltos, né? Nós vamos fazer redes, vamos estar fazendo melhorias no nosso sistema e são obras enterradas. Então eu peço muita paciência da população, né? Nós vamos procurar estar sinalizando, fazendo todo um desvio de trânsito, sempre com a parceria do município, né? Do setor de obras, né? Do município, mas nós vamos ter aí bastante obras acontecendo na cidade e a nossa expectativa é resolver ainda nesse ano de 2021. Pois é, a gente muda de assunto agora e fala de futebol, né? O Atlético venceu o Santos na noite de ontem, jogo atrasado da 28ª rodada do Brasileiro e com isso segue vivo na briga pelo título. O Peixe entrou com o time reserva, poupando os titulares para a final da Copa Libertadores, que acontece no fim de semana. Melhor para o Galo, que logo aos 2 minutos já abriu o placar. O defensor santista foi mal no corte do lançamento e a bola sobrou para Savarino, que após a tabela com Natan, marcou o primeiro tento do jogo. O alvinegro mineiro fez o segundo ainda no primeiro tempo da partida. Aos 18 minutos,
Keno toca bonito para Savarino, que novamente não perdoa e faz o seu segundo gol. Saldo negativo do jogo foi a lesão do artilheiro Keno, que sofreu uma luxação no cotovelo e não deve jogar os próximos confrontos. Mas em entrevista coletiva nesta quarta-feira, Sacha garantiu que, caso precise, estará pronto para substituir o colega Keno na ponta esquerda do Galo. Foi um lance feio ali na hora, mas ontem depois, no final do jogo, a gente voltou a vestiário, já estava sorrindo. Claro que a gente vai ter que fazer exames para ver a real situação do braço dele. Tomara que não seja nada grave, ele possa voltar, quem sabe, no próximo jogo ou o mais rápido possível. É um jogador de muita qualidade que nos ajudou muito até aqui. E vamos ver, caso precise para jogar lá na ponta esquerda, estou à disposição, como eu sempre disse. Se precisar de mim, podem contar comigo. Pois é, com este resultado positivo, o Atlético chegou aos 57 pontos, 5 a menos que o líder Inter e a 1 do vice-líder São Paulo. No domingo, o Galo recebe o Fortaleza às 17 horas no Mineirão. Em instantes, aqui no News tem a nossa análise de notícias. 9 das 10 UTIs do Hospital Regional estão ocupadas. No hospital de campanha, somente 5 estão disponíveis e mais 62 casos de Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. É hora da nossa análise da notícia com a participação de Gui Boaventura aqui no nosso NTV News. Olá, Gui, boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite para o nosso telespectador. Gui, a gente, antes de falar dos números locais, vamos falar de Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas divulgou hoje o boletim epidemiológico estadual, mostrando aí que chegamos a 707.649 infectados pela Covid-19 e ainda 14.544 pessoas morreram pela enfermidade. Uma estatística horrível, né? O estado bateu um novo recorde de mortes em 24 horas com novos 216 óbitos. Pois é, a pior marca, né, havia sido registrada Gui, há uma semana, quando 214 pessoas tinham perdido a vida para o vírus. Minas Gerais, que durante essa pandemia, diferente de outros estados, até então não tinha números tão expressivos, entra 2021 com números bastante expressivos e com recordes diários de casos da Covid, né? Bom você tocar nesse assunto, porque essa é uma informação extremamente importante para nós mineiros. Importante para nós tomarmos, nós mesmos, as nossas decisões. O que nós devemos fazer? Como é que deve ser o nosso procedimento? Agora, além dessa notícia aí, mesmo com recorde diário de mortes por Covid-19, o governo de Minas autoriza o funcionamento de todas as atividades essenciais. Todas as atividades essenciais. O que muda agora é o protocolo, de acordo com informações dadas pelo secretário de Saúde, o Carlos Eduardo Amaral. A medida é para dar fôlego à economia do Estado, tudo bem, mas eu queria saber que hora que nós estamos errados, que hora que está certo, qual é a informação que é correta, qual a decisão que é correta, qual a decisão que é errada. Nós estávamos errados todo o ano passado ou nós estamos errados agora em abrir a economia desse jeito? Tudo o que eu pedia nos meus comentários aqui era para que se fossem implantados protocolos, procedimentos no relacionamento da sociedade, em todos os seus segmentos, e não que não fosse nada fechado. Eu poderia hoje estar comemorando aqui, mas eu acho que o tempo perdido nessa situação é muito grande. Uma outra coisa, daí, é que o governo provou total incompetência para aplicar qualquer outro tipo de plano que não fosse aquele de fechar a porta. Total incompetência de todos os governos, os municipais, os estados, a presidência da República. E eu dizia aqui nos meus comentários que o governo tinha que pegar o cidadão pela mão e conduzi-lo dentro de um protocolo, dentro de uma instrução, para que não acontecesse a contaminação, para que ele se protegesse e protegesse os outros. Isso não aconteceu. E agora, lá
atrás, a alegação era: nós não temos estrutura para isso, não temos como fiscalizar, não temos como punir, não tem regras, não tem leis, não tem isso, não tem aquilo. Agora tem? O que mudou, né? Aonde? O que é que mudou? Exatamente. O que mudou? Onde está essa mudança? Quem é que vai levantar o dedo e falar: estávamos errados? Ou quem é que daqui uns dias vai levantar o dedo e falar: erramos de novo? Até porque esse tipo de ação, que medida que vai... Essa medida, né? Que ação que ela vai tomar, que impacto que ela vai ter, então, em toda essa situação. Gui, vamos com o comparativo de casos, já que a gente está falando de Covid, vamos ao comparativo de casos das últimas 24 horas. Patos de Minas teve 69 novos casos confirmados, segundo o boletim epidemiológico, que está aí na tela, publicado na tarde de hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. Ô Gui, nós não tivemos ainda, pelo menos nas últimas 2, 3 semanas aí, um número menor de casos do que 20, né? Se não me falha a memória. E aí tem aquela preocupação desses números de casos, dessa quantidade de casos, estarem numa elevação, numa subida constante, não entram num platô, não decaem e dia após dia também vão batendo recordes aí, até porque isso impacta na nossa estrutura hospitalar, que a gente fala daqui a pouco. Mas esse nosso boletim que está aí na tela, que inclusive fala que o número de casos confirmados aí pulou de 5.223 para 5.292, mostra ainda que dos casos internados de ontem, que eram 25, e a gente está falando só do pessoal que mora em Patos de Minas, hoje são 27, e os casos de UTI pulou de 5 para 6. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar aí dessa estrutura hospitalar, mas antes avaliando aí essa subida de casos constante que nós temos registrado em Patos de Minas. Olha, eu acho que é o seguinte, são 2 fatores que são importantes nessa contagem aí. Primeiro é que está realmente subindo o número de infecção no estado de Minas Gerais, de contaminação no estado de Minas Gerais. Está subindo e está subindo muito, né? Essa é a verdade. O outro caso é o seguinte: o que ajuda o aumento desses números? Um maior número de testes provocado pela facilidade que você tem hoje de fazer um teste. Hoje eu fiz um teste. Você fez um teste de Covid? Eu tive um probleminha ontem, probleminha de saúde ontem, e o meu médico me aconselhou a fazer o teste hoje, fiz o teste hoje, o PCR, e graças a Deus deu negativo, né? Então, a facilidade com que você tem de fazer o teste hoje, porque hoje você vai no laboratório e todos os laboratórios aqui da cidade, inclusive farmácias, estão fazendo o teste. E outra coisa, o custo baixou, vem baixando, a oferta é grande, o preço diminui, as pessoas têm mais facilidade e têm mais condição para ir lá fazer o teste. Se faz o teste, aquele que poderia passar pelo teste e passar simplesmente como uma gripezinha ou como um mal-estar apenas, acaba constatando que teve ou que está com a Covid, que está com o vírus, por essa facilidade. Então, eu acho que esses 2 fatores é que estão contribuindo para esse aumento aí. Mas esse primeiro fator, o fator A, que é o que está acontecendo, mais contaminação, por força do nosso procedimento, por força do desrespeito ao nosso protocolo, ao protocolo da ciência, isso é verdade. Esse é o ponto mais importante. Gui, vamos falar então da taxa de ocupação hospitalar. Vou pedir para atualizar aqui os nossos dados no nosso TP aqui, mas eu tenho aqui também, né? A gente vai comparar então a taxa de ocupação hospitalar, que mostra como está a nossa estrutura. Está aí na tela, inclusive, os números já estão aí, ó, de atendimentos Covid. Segundo a Prefeitura, Gui, tem um fato grave. O Hospital Regional Antônio Dias tem 9 das 10 UTIs Covid ocupadas. Já estamos falando aí não só de pacientes de Patos, mas também de pacientes da região. Já no Hospital de Campanha, 4 dos 9 leitos também estão ocupados. Nós temos aí o hospital regional com uma dificuldade de leitos, apenas um disponível. Isso, informação da tarde de hoje. E olha aqui, olhando esses números aí, reparando, observando esses números que estão aí na tela, a gente vê aquela ocupação total ali, pulou muito, né? De 62% para mais de 71%. Veja como são as coisas daí. Nós temos uma ocupação de UTIs no hospital regional, que é o que recebe aí
33 municípios, pacientes de 33 municípios desse consórcio, Isso. uma ocupação de 90%. Uhum. É muito. Muito. É muito. A nossa estrutura é muito pequena e pelo que nós sabemos, pelo que nós estamos vendo, é essa estrutura que vai permanecer até o fim dessa história aqui no Hospital São Lucas. E não fosse a pressão que houve, teriam retirado mais leitos ainda do hospital de campanha. Esses leitos destinados a Covid, ao atendimento à Covid no hospital regional, já deveriam estar desativados. O governo chegou a anunciar isso. Anunciou. Né? Também por conta de pressão e por conta da subida dos números em Minas Gerais, foi mantido graças a Deus, porque senão a população da nossa região estava completamente perdida e nós estávamos aqui com tudo praticamente fechado por falta de estrutura, por irresponsabilidade do governo e por falta de estrutura da nossa região para receber aí, para atender aos contaminados pelo coronavírus. Então, é isso que nós comentamos aqui, nós falamos aqui a respeito desse percentual. A gente segue isso muito de perto. Hoje pela manhã, nós tínhamos 59%, 59, qualquer coisa, por cento de ocupação dos leitos no município de Patos de Minas. Já fomos para 71%, de hoje de manhã para agora de noite. É uma estrutura frágil, né? A estrutura que nós temos é muito frágil. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque senão nós vamos para a bancarrota, nós vamos para o caos, assim, por qualquer contaminação de mais 2 ou 3 pessoas, por qualquer internação de mais 2 ou 3 pessoas, a gente parte para o caos, satura essa estrutura e aí nós estamos perdidos. Pois é, Gui, e tem uma questão, hein? Demorou a sair a classificação das ondas para as regiões do estado e a macro-região noroeste, na qual está Patos de Minas, regrediu para a onda vermelha. Nós temos aí o gráfico, vamos colocar aí na tela, ô Vinícius, esse gráfico que mostra as regiões. Nós temos aí, então, portanto, a macro-região noroeste, na qual está Patos de Minas. Na onda vermelha ainda não temos, o governo do estado ainda não divulgou a micro, que também serve de referência para essa onda e também para o que fica aberto, o que não fica em Patos de Minas, mas já era meio que esperado, né, essa classificação vermelha, né, Gui? Exatamente, né? Essa é a notícia que eu trouxe aqui, a gente comentou, não sabia dessa, porque nós estávamos aí aguardando inclusive a divulgação disso aí, e eu trazia essa notícia aqui a respeito do governo de Minas Gerais, liberando o retorno de atividades mesmo com recordes de mortes, independente de qual a onda. O que vai prevalecer agora, é por isso que eu falo com você que está aí nos assistindo e que agora fala, agora Patos na onda vermelha, como é que vai ser? Vou ter que fechar as minhas portas? Você que é comerciante? Não. Calma, você vai ter que obedecer o protocolo. Vai ser divulgado um protocolo. Isso de acordo com informações, de acordo com declarações do secretário de Saúde do Estado. Vai ser divulgado um protocolo para a onda... Qual que é a onda verde? Amarela. Para amarela e outro para a onda vermelha. Então você vai ter que obedecer um protocolo, coisa que nós pedimos desde o começo. Desde que começaram a fechar o comércio, nós viemos falando a respeito disso aqui. Então, vai ter um protocolo, mas você não vai precisar, não vai correr o risco de fechar suas portas. Ok, vamos fazer um rápido intervalo aqui no News. A gente volta já falando de mais assuntos, inclusive de Covid, e também de outros assuntos aqui, inclusive relacionados às situações da região. A gente volta já com mais NTV News. Alguém ainda falando sobre essa questão aí da vacina, essa questão da Covid, hoje circulou
E a gente correu atrás dessa informação e circulou em grupos de mensagens que em Varjão de Minas teria ocorrido o sumiço de 5 doses da vacina contra a Covid-19, fato grave, né? No entanto, nós entramos em contato com a Prefeitura para checar o que teria ocorrido e a informação dada pela assessoria do município é de que todas as 18 doses, apenas 18 foram aplicadas no primeiro dia de vacinação sem nenhum problema e que os nomes dos imunizados, inclusive, estão cadastrados na Secretaria de Saúde de Varjão de Minas. A nota diz ainda que as vacinas para a segunda dose estão intactas, né? E para serem usadas na data correta. Portanto, não procede. É uma desinformação, como muitas outras, né, Gui, que ocorre aí nos grupos de mensagens, nas redes sociais. Mas a gente checa, o jornalismo sério checa e traz aqui. Ainda bem que temos nós, né? Ainda bem que nós existimos. Quando eu falo nós, eu estou falando da imprensa legal, estou falando da imprensa institucionalizada, do jornalismo profissional, né, que para dar uma notícia tem que correr atrás da verdade, tem que ir lá checar, falar com as pessoas, ver documentos, senão não fala, senão não dá a notícia. E olha, isso é perigoso, porque quando acontece numa cidade, por exemplo, como foi Vazante, né? Vazante. Numa cidade como Vazante. Varjão. Como foi numa cidade como Varjão? Varjão tem uma proximidade muito grande aqui com Patos de Minas, então qualquer coisa se resolve na imprensa de Patos, que é uma imprensa mais regionalizada e toma conta desse tipo de coisa, desse tipo de assunto. Agora, se fosse num lugar mais distante, se fosse numa cidade onde não tivesse a possibilidade, que luta seria desse pessoal para desmentir a rede social, né? Para falar que isso não é verdade, que não aconteceu nada disso. Perigoso isso, gente. Nós temos que ter muito cuidado com as fake news. Quando falo em fake news, eu prefiro falar com as mentiras da internet, com as mentiras que são postadas, com a irresponsabilidade de muita gente que quer ver o circo pegar fogo e o palhaço morrer afogado, hein? Sim, infelizmente, né, Gui? Coloca para mim aí o vacinômetro, por favor, Daniel. Prepara o vacinômetro para mim, aí está na tela já, inclusive. Ô, Gui, o vacinômetro, já que a gente está falando dessa questão das vacinas, né? Sobre essas vacinas, o cidadão pode fazer o monitoramento por meio de uma ferramenta desenvolvida pelo governo do estado. Esse vacinômetro, né? O cidadão pode acompanhar por meio dele, né? Ali na internet, o quantitativo, quantas pessoas foram imunizadas em seu município e a quantidade de doses distribuídas, né? Para acessar aí essa página, basta entrar no endereço coronavírus.saude.mg.gov.br/vacinômetro. Por que a gente está falando isso? Porque Minas Gerais, inclusive, hoje está investigando pelo menos 20 casos de possíveis fura-filas, Gui. É aquilo que a gente chegou a falar aqui de outros estados essa semana, mas Minas Gerais, propriamente dito, está investigando aí pelo menos 20 casos de pessoas que furaram filas, né? Que tiveram essa falta de ética, no mínimo antiético, para poder furar a fila, passar à frente de outras pessoas. Esse é um caso, Odair, que nós não temos outra ferramenta senão a fiscalização. Aliás, a ferramenta principal de tudo é a fiscalização. A população está de olho nas suas autoridades, está de olho no que está acontecendo. Agora, infelizmente, o que vai acontecer com essas pessoas que furaram a fila? Nada, né? Absolutamente nada. Que exemplo que fica, porque se uma pessoa furar a fila, eu vou falar para você, Odair, você não pode furar a fila. Você vira para mim e fala, e se eu furar, o que vai acontecer comigo? Eu vou te responder, nada. Então, nada. Se você não tiver caráter, se você não tiver ética, se você não tiver uma série de bons princípios, né, você vai furar a fila e dane-se o mundo. Porque para você vale mais a vida da sua mulher, vale mais a vida da sua filha, do seu filho, da sua mãe. E se você não tiver caráter, se não tiver ética, não vai. É o que vai acontecer, isso, porque não tem punição. Você vai ficar mal falado. Tem gente que não liga nada para isso. A gente tinha que ter uma punição exemplar para o Brasil ver aquilo e falar, opa, se eu furar a fila, eu vou ter esse tipo de repreensão, eu vou ter esse tipo de punição. E até porque esse tipo de... Isso em outros estados, aqui ainda não está confirmado, não sabemos ainda quem foi que cometeu. Em outros estados, autoridades é que tiveram essa
esse ato antiético, né? Pior, né? Pior ainda, porque aí é um crime contra o município. Um prefeito goiano que vacinou a mulher, né? Não é? A mulher da minha vida. E aí a gente fica realmente, como você disse, esperando quais punições seriam cabíveis e que punições deveriam ser colocadas nesse tipo de ação. Ô Gui, a gente tem outros assuntos, nosso tempo está esgotado, mas assuntos que a gente vai retomar amanhã para a gente falar, inclusive sobre política e também sobre Covid-19, né? Vamos falar mais ainda sobre essa questão desses protocolos aí que você citou com relação mesmo às ondas vermelhas, que é a mais restrita do Plano Minas Consciente. Regredimos, amanhã a gente também vai acompanhar aí a classificação para a microrregião, que também é seguida pelo município, mas por hoje a gente vai encerrando o nosso NTV News, já te convidando para você voltar amanhã para a gente fazer mais análise. Estaremos aqui, sempre juntos. O NTV News fica por aqui, mas volta amanhã às 19 horas. Boa noite. Boa noite.